Reforma Protestante foi um movimento religioso que se voltou contra ações e regras da Igreja Católica, pois além do poder no campo religioso, ela detinha de grande poder social, político e econômico. Mesmo assim, a reforma tinha apoio. A Igreja estava incomodando a nobreza, pois os senhores feudais tinham que pagar tributos que eram controlados pelo Papa. A classe burguesa, por sua vez, também apoiava o movimento, pois ela defendia as ideias de prosperidade e acúmulo de capital, fatores importantes naquele período, marcado pela transição do feudalismo para o sistema mercantil. Os reis da Europa tinham seu poder sustentado pela autoridade da Igreja, uma vez que era praticamente impossível manter-se no comando sem a aprovação do Papa. Sendo assim, a Igreja Católica possuía um monopólio da vida política e religiosa europeia. Isso significa que muitos reis viam o rompimento como uma forma de consolidar ou de assegurar mais poder, sem a necessidade de ter que se sujeitar a outra autoridade, no caso, o Papa. A reforma ocorreu no século XVI, mas antes disso, pensadores já condenavam as práticas da Igreja, como o teólogo inglês John Wycliffe e o filósofo tcheco Jan Hus. Wycliffe quis que a Igreja se limitasse às questões espirituais, deixando a política ao Estado. Já Hus iniciou um movimento baseado nas ideias de Wycliffe e se opôs à venda de indulgências e à riqueza do clero. Porém, os principais agentes da reforma foram o monge alemão Martinho Lutero e o líder religioso francês João Calvino. Em 1517, Lutero publicou as 95 teses que fundamentalmente criticavam a venda de indulgências, que era quando a Igreja concedia o perdão divino a qualquer pessoa que pagasse. A partir de então, as ideias de Lutero espalharam-se pela Europa com rapidez. Nesse momento, a intenção de Lutero não era romper com a Igreja Católica. Ele queria apenas que se realizasse uma reforma em determinadas questões. O rompimento de Lutero com a Igreja Católica só aconteceu quando foi excomungado pelo Papa em 1521. O processo de ruptura abalou seriamente o domínio católico na Europa Ocidental e permitiu o surgimento de ramificações do cristianismo, como o luteranismo, a primeira religião protestante. O surgimento de outras religiões foi uma das principais consequências da Reforma Protestante. A circulação das ideias luteranas foram propiciadas principalmente pela invenção da máquina de imprensa, e logo alcançaram a Europa inteira e passaram a influenciar desde clérigos e camponeses a reis e nobres. Um dos lugares de maior repercussão do luteranismo foi a Suíça, onde surgiu a Reforma Calvinista, liderada por João Calvino no século XVI. A Suíça, criada após sua separação do Império Romano-Germânico em 1499, teve contato com as ideias de Martinho Lutero através da pregação feita pelo padre Ulrich Zwingli. Ao propagandear as doutrinas luteranas pela Suíça, Zwingli desencadeou uma série de revoltas civis que questionavam as bases do poder vigente. A prática do zwinglianismo preparou o terreno para a doutrina que seria mais tarde criada pelo francês João Calvino. Perseguido em sua terra natal, João Calvino refugiou-se na Suíça, em Genebra, com o intuito de disseminar outra compreensão sobre as questões de fé levantadas por Martinho Lutero. Pertencente à burguesia e influenciado pelo humanismo e pelas teses luteranas, Calvino converteu-se em ardente defensor das novas ideias. Dinamizou o movimento reformista através de novos princípios, completando e ampliando a doutrina luterana, a reformulando, e escreveu a instituição da religião cristã, que veio a ser o catecismo dos calvinistas. Segundo Calvino, o princípio da predestinação absoluta seria o responsável por explicar o destino dos homens na Terra. Tal princípio defendia a ideia de que, segundo a vontade de Deus, alguns escolhidos teriam direito à salvação eterna. Os sinais do favor de Deus estariam ligados à condução de uma vida materialmente próspera, ocupada pelo trabalho e afastada das ostentações materiais. Determinou que não houvesse nenhuma imagem nas igrejas, nem sacerdotes paramentados, e os únicos sacramentos admitidos eram o batismo e a Eucaristia. A Bíblia era a base da religião, não sendo necessária sequer a existência de um clero regular. De acordo com alguns estudiosos, como o sociólogo Max Weber, o elogio feito ao trabalho e à economia fizeram com que grande parte da burguesia europeia simpatizasse com a doutrina calvinista. Contando com esses princípios, observamos que a doutrina calvinista se expandiu mais rapidamente que o luteranismo. O calvinismo logo se espalhou para outras regiões da Europa, sobretudo para Inglaterra, Escócia e França, onde os adeptos do calvinismo passaram a ser chamados de puritanos, presbiterianos e huguenotes, respectivamente. A Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi o movimento que surgiu na Europa, em consequência da expansão do protestantismo.
Uma ordem religiosa, denominada Companhia de Jesus, foi fundada por Inácio de Loyola, ex-soldado espanhol da religião basca, em 1534. Organizada de acordo com o modelo militar, a companhia formava seus membros, os jesuítas, como soldados de Cristo. Esses aproveitavam da confiança do Papa e buscavam combater o protestantismo por meio do ensino e a expansão da fé católica. Na época da Contra-Reforma, também foi decidida a reativação do Santo Ofício, criado durante o século XIII, responsável pelo Tribunal da Inquisição. Sua função era julgar aqueles que se desviavam do dogma da Igreja. Em 1543 e 1563, realizou-se o Concílio de Trento, com representantes da Igreja Católica de toda a Europa. Igualmente, estavam presentes membros da Igreja Luterana e da Ortodoxa. Neste concílio, surgiu uma igreja reformada. Foi criada ainda o Index, lista de livros proibidos pela Igreja, incluindo livros científicos, como de Galileu. A formação do clero deveria ser mais rigorosa e foi proibida a venda de cargos religiosos. A Contra-Reforma não destruiu o protestantismo, mas limitou sua expansão. Seu sucesso encontra-se na América Latina, local de maior concentração de católicos no mundo. Diferenças entre Calvino e Lutero. Um profeta e um sistemático. Embora seja verdade que os dois homens são conhecidos por serem grandes mestres da fé cristã, seus diferentes contextos os condicionaram de maneiras distintas. Lutero foi o grande profeta de um novo movimento diante de seus seguidores, abrindo novos caminhos para seus sucessores protestantes. Calvino, no entanto, veio mais tarde e, portanto, recebeu muito mais espaço para respirar, necessário para refletir metodicamente as ideias concedidas à Igreja cristã por Lutero. Qualquer leitor superficial pode dizer que Calvino é muito mais sistemático em pensamento do que Lutero. Justificação ou a glória de Deus? É verdade que os dois homens eram apaixonados pela recuperação do Evangelho bíblico. No entanto, o prisma pelo qual eles interpretaram o Evangelho não era exatamente idêntico. Lutero colocou a maior parte de sua ênfase na gloriosa verdade da justificação do crente. Sua abordagem soteriológica enfatizou a necessidade subjetiva de fé salvadora e as doces alegrias de confiar em Cristo. Calvino certamente acreditava nisso tanto quanto Lutero, mas ele se esforçou para enfatizar que a justificação da fé só pode ficar em segundo lugar. Em primeiro lugar estava a glória de Deus. A verdadeira maravilha da justificação no pensamento de Calvino não foi que um pecador se viu perdoado de toda iniquidade, mas sim que Deus estava sendo glorificado pela salvação de um transgressor. Enquanto o ponto de partida de Lutero era a fé, o de Calvino foi certamente a graça do Criador. Igreja e Estado. Há um importante desacordo entre Lutero e Calvino em relação à relação entre Igreja e Estado. Isso foi sem dúvida devido aos seus contextos sociopolíticos peculiares. Morando na Alemanha medieval, onde cada estado estava sob o poder de um determinado príncipe, Lutero, como regra geral, ficou muito feliz em permitir que o governo supervisionasse a administração dos assuntos da Igreja. João Calvino, no entanto, um ex-graduado em Direito estabelecido no sistema dos lugares mais livres da Suíça, se opôs a qualquer interferência do Estado. É a Igreja e somente a Igreja que deve administrar seus assuntos internos e externos. Tanto a Igreja quanto o Estado devem permanecer totalmente autônomos um do outro. Calvino também estava mais aberto à ideia de que os crentes transformavam toda a sociedade com valores das Escrituras, enquanto Lutero sempre se apegava ao seu chamado totalmente religioso e espiritual.